Meu querido, minha querida, é exatamente com você que eu preciso falar no vídeo de hoje. Presta bem atenção no que eu preciso te dizer. Veja que o Brasil que conhecemos acabou. Os idiotas simplesmente conseguiram vencer. Há quem diga por aí que toda geração, acredita, está testemunhando o fim dos tempos. Isso aí é verdade. Mas há algo totalmente diferente em nosso tempo, em nossa geração. O Brasil atravessa um colapso civilizacional sem precedentes. Não apenas econômico, não apenas político, não apenas moral, não apenas cultural, não apenas psíquico. O senso crítico, Brasil, está em extinção. Aproveita se você tiver. A inteligência virou alvo de desconfiança e o idiota foi levado à condição de modelo a ser seguido. A vitória da idiotice é hoje visível nas ruas. É visível nas igrejas, nas escolas e principalmente nas redes sociais. E o Brasil, na verdade, acabou. E foi por dentro que o Brasil acabou. Quer saber sobre isso? Faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo que você precisa saber, se o Brasil acabou ou não, mas logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre, é uma honra, um privilégio muito grande poder contar com você. Que bom que eu ainda tenho você para me ouvir. Isso é uma honra, um privilégio muito grande, por isso eu agradeço a sua presença. Muito obrigado demasiadamente pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado pela sua audiência, pela preferência que você dá ao canal Além da Fé. Então é um privilégio muito grande poder saber que você do outro lado está nos ouvindo. E uma coisa interessante, Brasil, para quem não me conhece ainda, eu sou o Jason Ferrer, sim. Sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor deste livro aqui, que, nossa, está tomando conta de diversos lugares. Eu digo para você que os 26 estados e o Distrito Federal no Brasil está com esse livro em todos os estados, viajando para diversos lugares, em tudo quanto é tipo de continente, pessoas interessadíssimas, pessoas inclusive na África, Europa, Oceania, pessoas lá dos países escandinavos, Suécia, Suíça e por ali se vai. Então, quer dizer, pessoas interessadas por esse livro. Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Muitas pessoas realmente estão extremamente revoltadas com tudo que aprenderam com seus padres e com os seus pastores, com seus pais, a respeito desse personagem chamado Jesus, que mais parece um pano de retalho de mitologia e de outros deuses, e por ali se vai. Então este livro aqui, juntamente, é exatamente isso, com a Bíblia. Esse livro aqui cita demais a Bíblia, não existe, de olho fechado, eu vou abrir aqui, qualquer capítulo, pronto. Abri aqui qualquer capítulo. Recheado de Bíblia. Tá vendo? Tá vendo? Então eu mostro e provo para você biblicamente que esse personagem principal que deu origem a toda a história do Novo Testamento, junto com os seus discípulos, mentiu descaradamente para os seus discípulos. E por que eu preciso apresentar esse livro? Jason, mas em todos os vídeos você apresenta este livro para as pessoas. Bom, por qual motivo? Porque hoje você está vendo esse vídeo. Amanhã pode ser que você não veja, mas outra pessoa veja o próximo vídeo. Então você comprou, mas tem outras pessoas que não sabem ainda que eu estou com esse livro e não compraram ainda. Então, cara, se você quiser ainda dá tempo, cuida da tua cabeça, cuida da tua mente. Porque não é possível uma coisa dessa que nós estamos à mercê da ignorância. Mas antes de entrar no tema, eu quero muito mesmo, cara, agradecer aos meus membros. Cara, o que eu poderia fazer sem os meus membros? Nada. Eu não teria condições mesmo de estar aqui. Se não fossem as pessoas que nos ajudassem, Jason, te ajudando aí com o Pix, cara, para poder dar uma força para o teu canal, para que você pagar uma gasolina, para que você pagar uma passagem de ônibus, um Uber, para que você realizar um trabalho em diversos lugares do Brasil. E agora estou com uma pretensão de ir para Europa, não para morar, mas para realizar um trabalho lá em Barcelona, na Espanha. Tem alguns lugares ali ao lado
que é um berço de uma civilização religiosa muito forte, e eu preciso viajar para o lado de lá, Portugal também. Então, enfim, eu quero tomar conta do mundo, e esse livro aqui precisa estar em todos os lugares, inclusive na sua prateleira. Cara, isso daqui é a libertação que você precisava. Você que é crente, professor de escola bíblica dominical, você que é evangelista, missionário, pastor, presbítero, não importa o grau que você esteja, você que é seminarista, professor de escatologia ou professor de teologia, você precisa ter esse livro porque é libertador para você e para sua família, tá certo? Bom, vamos para o vídeo de hoje, para nós não nos estendermos tanto aqui. Acho que tem alguma coisa para lembrar? Eu acho que não. Então vamos para o vídeo de hoje. Brasil, é o seguinte, existe, e você está vendo, eu não estou inventando, isso não é sensacionalismo, não é uma reportagem barata, mas o que eu vou mostrar para você é impressionante. Nunca aconteceu em geração nenhuma o que está acontecendo na nossa. É impressionante como a mente humana, ela decai, não para o Hélio, decai para o Hélio, não. Como o ser humano acredita em qualquer coisa. Impressionante um negócio desse. A degradação, cara. Eu disse o que? Eu falei degradação social, moral e intelectual do Brasil, impulsionada inclusive pelas redes sociais, está sendo evidente, Brasil. Quer que eu te diga uma outra coisa, um dado importantíssimo que você pode constatar aí na sua casa? A sociedade, a população está ficando literalmente louca, e nós infelizmente estamos normalizando tudo isso, normalizando a loucura, aplaudindo o desequilíbrio, estamos compensando o delírio e o reforçando a tal ponto que a insanidade está se alastrando como uma pandemia na cabeça das pessoas. Olhe para os lados, você brasileiro, e veja o Brasil como está, infectado pelo fanatismo e tomado pela ignorância e pela idiotice. Izquierda adelante más para hoy. ¡Vamos de frente! Bueno. Ahí está valiente, bien. Bueno. Ahí está valiente, bien. Vamos de frente. La copia ha caído de la calle. Bueno. Vamos de frente. Vamos de frente. Bueno. Vamos de frente. Bueno. Vamos bien. Vamos de frente. Bueno. Esa es la cara más conocida del Jueves Santo. El andero, yo creo que mais tempo... Cara, veja, na sociedade contemporânea, o idiota não é mais aquele ignorante, mas é o que se orgulha de sê-lo. Ele despreza o saber, ele rejeita o debate, vive de achismo o tempo todo e se sente ameaçado por qualquer pensamento minimamente estruturado. Nós vemos, por exemplo, vídeos compartilhados de gente Brasil. Olha isso, pessoas compartilhando vídeos, lambendo privada. Ou outros por aí chorando por artistas como se, na verdade, estivesse em transe. Você pode ver esse espetáculo que nós tivemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, recentemente. Pessoas, seres humanos, adultos, escravizados por celebridade, escravizado por uma ideia banal, sem sentido, como se fosse a única tentativa de se sentir bem e feliz na vida é gritar por fulano, por Beltrano. É impressionante. E um dado interessante, Brasil, é que quanto mais grotesco for o comportamento, mais curtidas, mais comentários e mais engajamento ele recebe. E quer que eu te diga uma outra coisa impressionante e que você do outro lado pode até concordar comigo? Coloca nos comentários se você concorda ou discorda do que eu estou te falando. Veja que a idiotice tem algoritmo ao seu favor, exatamente isso, aplaudindo as redes sociais, em vez de promoverem conhecimento e a conexão entre pessoas, estão alimentando absurdamente a ilusão, a vaidade, o fanatismo e a imbecilidade coletiva das pessoas. Estão, por exemplo, criando bolhas onde o absurdo se tornou norma e o bom senso virou ameaça. Quer dizer, quanto mais hoje você pensa, Jason, muitas pessoas chegam para mim, Jason, olha, eu conheci
o pensamento de Daniel Dennett. Eu entrei aqui e fui ler o livro de Carl Sagan. Jason, eu fui pegar aqui o livro de Darwin. Você acredita, Jason, que minha família está contra mim? Jason, tá aqui, eu conheci o pensamento de Sam Harris, ou então David Hume, ou então aqui, por exemplo, o Freud, ou o Marx, o Nietzsche, inclusive. Você tem aqui o Sartre, aqui do outro lado. E quer dizer, Jason, você acredita que a minha família está contra mim agora? Jason, eu comprei seu livro e a minha esposa não gostou. Jason, o meu esposo não gostou, minha mãe disse que isso era do diabo. Jason, você acredita que as pessoas estão dizendo na minha casa, só porque eu te assisto, que você é o Jason pezinho no diabo? Exatamente isso. Mas sabe por que, Brasil, isso tudo está acontecendo? Por causa da mediocridade, por causa da hipocrisia e da loucura. E quando eu digo loucura, eu estou falando clinicamente. As pessoas estão ficando loucas. Eu não estou falando para você dizer metáfora, figura de linguagem. Não, eu estou falando literalmente. Pessoas loucas andando pelas ruas, com as mãos soltas, ainda mais. Tua bandeira? Deus, bandeira? pátria, família e liberdade. Mas e pra gestão? E Deus, pra teu pátria, mandato? família. Deus, pátria, família Quais e os projetos liberdade. que você vai trabalhar? Deus, pátria, família e liberdade. Isso existe alguma coisa mais palatável que você possa discutir? Tem coisa mais importante do que ter Deus? Tem coisa mais importante do que ter Deus nas escolas, ter Deus na política? A vaidade, na verdade, se converteu em religião. A opinião virou fetiche das pessoas. A verdade foi substituída por lacração. Pessoas estão anotando frases de lacração para querer lacrar em cima dos outros. Quer dizer, nós não estamos tendo mais uma opinião verdadeira sobre as coisas. Temos, por exemplo, hoje a geração do todes. Não são todas e todos, como diz a gramática. Não, agora é todes. Algo jamais visto. Em selva alguma e em caverna nenhuma falando todes. Ministério da Fazenda, em nome do ministro do Estado, Fernando Haddad, agradece a presença de todas, todos e todes. Boa tarde a todas, a todos e a todes. O Brasil voltou a respirar. Boa noite a todos, todas e todes. Neste momento, convidamos a todos, todas e todes. Vivemos uma realidade paralela, bandida. Pessoas adultas cuidando de bonecos como se fossem crianças reais. Tarde. Aqui é fila preferencial. Eu sei, eu tô na fila certa aqui, minha filha. Moça, você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque você quer usar a fila preferencial pra uma criança, é pra um nenê? Reborn? A minha filha tem o mesmo direito do que você que tá grávida vai ter a sua. Nunca vi, agora o povo fica tanto saco. Procura um psicólogo, vai no psiquiatra. Eu vou usar aqui sim. Eu tô com a minha filha, eu tenho o direito de usar a fila preferencial. Me incomodar se muda. Então tá, então eu vou perguntar, vou chegar ali no caixa e vou perguntar se é preferencial pra bebê reborn. Não fala assim, porque ela não é bebê reborn, tá? Ela é minha filha e eu acho que você deve respeito tanto a mim quanto a ela, porque eu não fui procurar em canto nenhum pra falar se você tá grávida ou não. Então eu acho que você tem que respeitar. Mas você já não acha que isso tá passando dos limites? Limite é louco, Rafa, é dinheiro. Eu tenho ela já tá com 6 meses. Eu amo minha filha. Eu não sei por que vocês ficam questionando. Calma, filha, aí, ó. Até acordou a menina que quer mamar agora. Parece mentira. Eu sei que parece mentira o que eu tô falando pra você, mas há mulheres que levam seus bebês no colo, bebês reborn, ao hospital e fazem um escândalo que você não faz ideia, exigindo atendimento pediátrico para o seu bebê reborn. A menina não tá bem. Sabe por que me disseram lá? Só tem vaga pra julho. Me diga uma coisa, no posto. E ainda disse que a saúde tá bem. Não é uma pessoa, é uma boneca. Boneca não. Eu já disse a você, minha filha, ela tem todo o direito de qualquer criança. Ela tem o direito que qualquer criança qualquer criança. Ela tem direito também. Meu Deus do céu. Não, que nada. Como é que Rapaz, como é que a gente sai só em julho agora? Só quente desse, só tem vaga em julho. Não tem uma pediatra pra atender minha filha. Espera pra ajuda, a menina doente, com febre, olha. Outras levam cachorros de brinquedo a clínicas veterinárias e desabafam emocionalmente ao saber que o animalzinho não tem coração. Por exemplo, uma pessoa pegou o animal e disse, olha, falou até rindo. Minha senhora,
esse boneco aqui não tem coração. E a mulher olhou e falou, se derramou em lágrimas. E o que é isso? É loucura, Brasil. Brasil, isso é loucura, Brasil. O bebê reborn, por exemplo, as pessoas estão aí, mulheres carentes, desesperadas, e estão optando por um bebê que não chora, um bebê que não exige, um bebê que não frustra, um bebê que não possui necessidades fisiológicas, mas não tem birra, não tem nada. É o bebê perfeito para quem deseja fugir da realidade. É vocês que passam a noite toda acordada, cuidando de crianças, é vocês que ficam a noite toda acordada, dando de mamar, dando mamadeira. É vocês, não são vocês, somos nós que somos mães. Então pare de nos perseguir, pare de dizer que nós estamos ficando louca, porque nós não estamos ficando louca coisa nenhuma. Nós somos mãe e nós vamos lutar pelos nossos direitos. O que é que tem a gente pegar, adotar um bebê reborn? O que é que tem, minha gente? O que é que tem de mais nisso? Vocês ficam o tempo todo blá 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 na internet, falando, dizendo coisa com a gente, sendo que a gente não tá fazendo nada com vocês. Nós estamos simplesmente querendo ser a mãe que nós somos pros nossos bebês. Parem de nos perseguir, por favor, parem. Já tá chato isso, parem de nos perseguir. Você tá entendendo? Por isso que mães estão aí, gente, alimentando essa loucura ao ar livre, e não há um psiquiatra para poder diagnosticar isso. E isso daí que as pessoas fazem com os bebês reborn não é terapia, Brasil. Isso é fuga. É uma projeção afetiva disfuncional. Essa sociedade está assim devido a vários fatores. Mas o maior, ou um dos maiores deles, é a ideia da vida espiritual. O plano sobrenatural, o mundo invisível, o lugar onde deuses e demônios atuam. Isso tem levado muita gente a se desconectar da realidade e apelar para a fantasia. Quem foi, Brasil, que começou com bonecos? A geração doidona de lá de trás colocaram boneco para as pessoas falarem com elas. Pessoas pegam aqui, olha, presta bem atenção no que eu vou falar para você, sem repúdio, tá? Sem vilipêndio. Isso aqui. Pessoas olham pro boneco, para esse boneco e conversam. Minha santinha, me ajuda, e chora. Entenda, escuta o que eu falei para você. Chora e se ajoelha diante da boneca. Aí vem. E a loucura começou lá atrás, Idade Média, tá certo? Pessoas conversando com bonecos de gesso, de aço, acrílico. Hoje, essa mesma fantasia de pessoas, esse mesmo tipo, é o mesmo tipo. Pessoas que acreditam em Deus transferiram agora a fé nisso daqui para o boneco reborn, para o bebê reborn. Você está entendendo de onde vem essa loucura? Isso daqui, Brasil, o problema aqui não é fantasia. Isso daqui não é apenas fantasia, não. Isso aqui chama-se delírio. Estamos, na verdade, diante de pessoas que perderam a conexão com o mundo real. Abandonaram a razão e vivem num teatro de infantilização e fuga. Apenas isso. Enquanto isso, igrejas estão assim, lotadas. Pessoas chorando por políticos e artistas. Você acredita no que eu estou te falando? Pessoas chorando por artistas. Outra, chorando por políticos. Como pode um negócio desse, cara? Pessoas conversando com seres imaginários e invisíveis. Seres que estão na cabeça deles. E eles falam, dão as mãos, médicos, dando as mãos em hospitais para falar: Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos a curar as pessoas. Nós não vamos recuar! Nós somos Deus! Nós não vamos recuar diante de doença nenhuma! Se nós vamos nos prostrar, é diante de um único Deus chamado Jesus Cristo! Peraí, estão conversando com quem? Com o invisível. Outros conversam com o céu. Outros conversam com o chão.
Os muçulmanos conversam com o chão. Outros conversam com paredes. Outros conversam com bonecos. Outros conversam com bebê reborn. Então isso não é loucura para você, Brasil? Ah, não, mas isso é fé. É isso que é a loucura, é essa loucura que você chama de fé. Veja que fiéis passam horas e horas aos prantos por um deputado, cantando louvores como se estivesse adorando o próprio Deus. Mas não, é um ser humano, é um deputado. Outros, só para você ter uma ideia, acampam dia e noite em frente à casa de um cantor ou de um artista, de uma celebridade, para quem sabe ver um aceno ou pelo menos um olhar dessa celebridade para ela. A idolatria superou todos os limites do religioso, virou cultura nacional agora. É normal ser louco. É dessa forma que está acontecendo. A ignorância virou entretenimento. Influenciadores que nunca e sequer leram um livro. São tratados como gurus. Coaches por aí, sem a menor formação, viram referência para milhares de pessoas. E eu vou te dar um outro dado importantíssimo, cara. Veja que a voz da razão foi abafada pelo grito histérico de quem não sabe, mas sente. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. O conhecimento, por exemplo, que era antes visto como virtude entre os gregos, entre os romanos, hoje é tratado com desconfiança, como se pensar fosse uma ameaça. Você não pode pensar. Aí você vê médicos, professores e cientistas perderam espaço para influências que prometem liberdade sem responsabilidade, que promete cura sem ciência, que promete sucesso sem esforço algum. E isso quer dizer, Brasil, que essas pessoas com maior nível de analfabetismo, muitas vezes, ou de pobreza, seja lá o que for, de nível de religião, ou pessoas sem educação básica, essas pessoas não têm a menor noção de civilização. Aí eu pergunto para você, eu preciso perguntar para você, qual é a civilização que você vê numa coisa dessa, cara? Como é que você entende que pessoas perderam o princípio básico do comportamento, da etiqueta, perderam o básico dos básicos? Esses mesmos que se orgulham de dizer, mas eu não sou besta, se comportam como porcos em festas, no espetáculo da degradação humana. E nas ruas, por exemplo, nós vemos ainda mais aberrações performáticas. Adultos andando de quatro como animais, latindo, grunhindo, acreditando estar se expressando, quando na verdade apenas confirma o colapso da razão. A razão está colapsando no Brasil. Esses sintomas, Brasil, são sinais claríssimos de uma sociedade extremamente doente, onde não há mais a menor distinção entre o homem e o bicho, entre a sensatez e a loucura. E quer que eu te diga mais, Brasil? A sociedade brasileira mergulhou em um estado de infantilismo emocional. É isso que está acontecendo. A exposição constante a conteúdos superficiais, por exemplo, está levando as pessoas a terem necessidade de uma aprovação digital. Uma aprovação ao culto, à aparência, estão gerando cada vez mais uma população ansiosa, carente, desestruturada e manipulável por religiosos e políticos. Muitos e muitos estudiosos, psicólogos, antropólogos, sociólogos já têm alertado para o fenômeno do retorno à fantasia, Brasil, como forma de escape. Em vez de enfrentar o caos real, a violência, o desemprego, a corrupção, muitos preferem viver em mundos paralelos, olhando para um boneco, olhando para uma celebridade, buscando views no YouTube, no TikTok, tudo isso. O culto aos pets, por exemplo, como se fossem filhos, os bebês de borracha, o apego irracional a figuras públicas, tudo isso é uma tentativa de compensar a falência afetiva e moral. Mas eu preciso te dar um outro dado, Brasil. Eu preciso que você se informe a respeito desse assunto. Mas antes, entenda bem, eu preciso que você, do outro lado, por gentileza, se inscreva no nosso canal, cara. Fique conosco. Nos ajude para que nossa mensagem, a nossa voz possa chegar em mais corações, em mais mentes, em mais lares pelo Brasil e pelo mundo. Nos ajude a nos tornar uma comunidade, uma população cada vez mais forte, tá certo? Porque é o seguinte, Brasil, tudo que eu estou falando para você, o problema de tudo, está além do indivíduo. Há um projeto de idiotização em curso
Governos, por exemplo, igrejas, empresas de tecnologia lucram absurdamente com a burrice das pessoas. E você do outro lado aqui, ó, babando. E aqui, ó, acreditando piamente nessas coisas. O tempo passa e você aqui, ó, babando, ó. Aqui, ó. Ó. E o tempo passando, cara. Um povo cada vez mais ignorante. É um povo que não questiona. Você não vê as pessoas questionando mais nada. Quer dizer, compra mais, obedece mais, elege qualquer um, reza por qualquer um, bate palma para o seu próprio carrasco e rindo ainda. Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. E o pessoal lucrando horrores. Padres, pastores, médios, pai de santo, mãe de santo, lucrando horrores em cima disso, cara. E você do outro lado, igual a um idiota. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero muito, de todo o meu coração, meu irmão, minha irmã, que você tenha entendido que a minha voz, que de certa forma tenha entrado pelos seus ouvidos. E que as imagens que você tem visto aqui possa te ajudar a esclarecer. Cara, leia. Leia. Por favor, cara. Ah, Jason, mas olha, parece que meu TDAH, porque agora parece que essa peste, né, de TDAH está virando modinha sertaneja agora. Ah, porque meu TDAH não permite. Ah, porque meu TDAH é assim, assim, assado. Quer dizer, as pessoas estão levando uma doença séria, clínica, psiquiátrica, ao banalismo. Mas o que eu recomendo para você, cara, é o seguinte, olha, leia. Porque o Brasil, na verdade, acabou. Não por uma invasão alienígena. Não. Não por uma guerra estrangeira, uma guerra civil. Não. Não acabou por causa de uma catástrofe natural. Não. Acabou, Brasil, porque o idiota venceu. Porque a idiotice está vencendo. Porque abandonamos a razão. Abandonamos o estudo. Abandonamos o bom senso. Porque preferimos acreditar mais em fake news a estudar história. Porque trocamos o diálogo pela gritaria, o conhecimento pelo coach, a esperança pela idolatria. A idiotice não apenas venceu, ela virou o novo normal. As pessoas estão se normalizando com isso, está tudo certo. É isso mesmo, tem que ser assim. E para que nós possamos terminar o vídeo de hoje, eu quero te dar um dado muito importante. Se houver ainda uma salvação para o Brasil e para o mundo, ela virá da resistência silenciosa de pensadores, dos poucos que ainda pensam, dos poucos que ainda compram livros, dos poucos que ainda leem ou se indignam. Mas é bom lembrar, Brasil, que pensar virou ato de rebeldia. Você não pode pensar. E os rebeldes nesse novo Brasil são os primeiros a serem cancelados, porque não pode pensar. Enquanto isso, os idiotas seguem reinando. E ninguém parece se importar com isso. Esse é que é o grande problema do Brasil. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que você do outro lado, cara, por favor, leia. Olha, tá aqui, ó. Compre um livro. Se você quiser, compre o livro. Está à sua disposição. Diz, mas eu não consigo mesmo, ler um livro desse tamanho. Bom, como eu falei para você, o Brasil está acabando. E os idiotas estão vencendo. Vai entrar na fila? Forte abraço para você. Eu espero muito te encontrar e te ver num próximo vídeo, Brasil. Até lá. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda, o que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, neste livro eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história, a
volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado: será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte: Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar a sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte: venha e adquira o seu agora mesmo.